Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, eu sou o irmão Tomás de Aquino, Santos Nonato, Oblato Beneditino, e vamos dar hoje continuidade à nossa série sobre a Quaresma. Quaresma, tempo de conversão. E nesta terceira semana da Quaresma, eu queria propor a cada um de vocês, a você, meu irmão, a você, minha irmã, desta nossa paróquia, que reflita comigo sobre a Quaresma, tempo de conversão, na perspectiva do sacramento da reconciliação, do sacramento da penitência. A primeira atitude do cristão na Quaresma é uma atitude de reconhecimento de sua condição de pecador. A Quaresma é, na verdade, um tempo especial da graça de Deus, em que Deus nos convida a fazer um longo ato penitencial. Se nós fôssemos fazer uma comparação entre os tempos litúrgicos e a liturgia eucarística, nós poderíamos dizer que a Páscoa é a celebração eucarística, é a liturgia eucarística por excelência. Na Páscoa, o mistério eucarístico se institui. E o núcleo da Páscoa é justamente o núcleo da liturgia eucarística, isto é, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia. Sexta-feira Santa, a paixão e morte do Senhor. Sábado Santo, a sua permanência na mansão dos mortos. Domingo de Páscoa, a sua ressurreição gloriosa. Este mistério está contido ali na celebração eucarística, quando o sacerdote oferece misticamente o pão e o vinho, que se tornam o corpo e o sangue do Senhor, novamente, mas de modo incruento, aquele mesmo sacrifício do Calvário, aquela mesma ressurreição do Senhor, isto é, este mistério pascal de Cristo é atualizado na nossa liturgia. Mas veja bem, Cristo não morre duas vezes, Cristo não sofre duas vezes. Isto é, a cada missa, Cristo não é crucificado novamente e ressuscita novamente. Cristo morreu e ressuscitou uma única vez, uma única e definitiva vez. Mas este único sacrifício de Cristo na cruz, esta única ressurreição do Senhor, este único mistério pascal, por uma graça incompreensível de Deus, é atualizado sobre os nossos altares a cada Eucaristia. Mas se a festa da Páscoa está, assim, ligada diretamente ao núcleo da celebração eucarística, ou melhor dizer, o núcleo da celebração eucarística está ligado diretamente à festa da Páscoa, poderíamos dizer que a Quaresma é um longo ato penitencial. A Quaresma é este longo, 40 dias, longo ato penitencial em que vamos nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor, isto é, para podermos celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E como começa este longo ato penitencial que nós chamamos Quaresma? Começa com toda a comunidade cristã assumindo as cinzas sobre a cabeça e dizendo: eu sou pecador. Porque
o primeiro ato de quem busca a conversão é assumir a sua condição de pecador. São João vai nos dizer, quem diz não ter pecado é um mentiroso. Todos pecamos. Mas pecar não é humano. Existe um ditado que diz assim, olha, errar é humano. Errar não é humano. Pecar não é humano. Pecar é desumano. Porque pecar nos desumaniza. A verdadeira medida do humano é Deus. Porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. E em Jesus Cristo está o homem perfeito. Isto é, Deus cria o homem em Adão, cria o imaculado. Adão é o primeiro imaculado. Adão e Eva são os primeiros imaculados. A gente pensa sempre em imaculada como Maria. Maria é a Virgem Imaculada. E é verdade, Maria é a Virgem Imaculada. Mas Eva também era uma Virgem Imaculada. Adão era um homem imaculado, criado por Deus sem pecado. Porque o pecado não está no plano de Deus. O pecado não é da condição ontológica do ser humano. Criado por Deus à imagem e semelhança dele, nós somos criados para a graça e pela graça, para vivermos na graça e não no pecado. O pecado nos desumaniza. O pecado é desumanizante. Quando pecamos, nos tornamos mais desumanos. Veja bem como isso é até quase visível aos nossos olhos. Quanto mais a nossa vida afunda no pecado, mais vamos nos deformando, vamos nos tornando dessemelhantes a Deus. Poderia dizer, vamos nos desumanizando. Lembremos sempre disso. Jesus Cristo é a própria imagem do homem criado por Deus, como Deus nos quer. Portanto, a medida do humano é o divino. A medida do humano é Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Seremos tanto mais humanos, quanto mais nos aproximarmos e mais parecermos com Deus. Se pecar nos desumaniza, isto é, deforma este projeto de homem que Deus sonhou, o arrependimento restaura a nossa condição de vida na graça, portanto, a nossa condição de plena humanidade. A primeira atitude do cristão na quaresma é, repito, receber as cinzas, isto é, assumir-se pecador. Mas isso não pode ser um gesto ritual vazio. É preciso que ele seja verdadeiro, que eu verdadeiramente esteja dizendo para mim mesmo e para toda a comunidade, eu me assumo pecador. É nesse sentido que nós recitamos na missa, no ato penitencial da missa, em voz alta, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, emissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, por minha máxima culpa. Esta tomada de consciência, esta confissão pública do nosso pecado, é um ato fundamental para podermos ter a maturidade de mudança de vida. Jesus Cristo vai nos dizer que 2 homens subiram a um templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu batia no peito, orgulhoso de sua virtude religiosa, enquanto o publicano, que é pecador público, era um homem rejeitado pela comunidade,
porque os publicanos eram cobradores de impostos, então eles tinham um duplo pecado aos olhos do povo de Israel. Primeiro, eles eram traidores da pátria, porque estavam recolhendo impostos para o Império Romano. Isto é, eles eram auxiliares do poder que oprimia o povo. Então, havia aí uma dimensão de pecado social, digamos. Mas eles também eram conhecidos por desviar os impostos. Partes dos impostos, eles ficavam. Então eram ladrões, eram desonestos, eram corruptos, diríamos na linguagem de hoje. Infelizmente, ainda temos tantos publicanos. Mas este homem, de um comportamento tão lamentável, no templo de Deus, Jesus vai dizer, ele batia no peito e dizia, tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E este homem voltou para casa justificado. Veja bem, ele era pecador de fato. Ele não estava fazendo tipo. Não era uma frase vazia. De fato, ele era pecador. De fato, ele tinha uma vida absolutamente em desacordo com a lei de Deus, com a lei de Moisés, com os preceitos religiosos judaicos. Mas ele, diante de Deus, assumia a sua condição de pecador. Quando rezamos o ato penitencial na missa, precisamos, de fato, sentir o que falamos. Precisamos, de fato, querer dizer o que dizemos. Não como uma fala ritual que sai por mim repetida sem muito sentido. Não, com muita coragem e com muita verdade. Olhando para o altar, na consciência de estar diante de Deus e na consciência de estar diante dos irmãos, dizer, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha grande culpa. E neste momento é preciso que passe um filmezinho rápido em nossa cabeça. Quais foram estes meus pecados que eu estou aqui publicamente assumindo? É preciso que eu tenha consciência deles, porque o que não é assumido não é redimido. Isto é, aquilo que eu não apresento diante de Deus, Deus não redime. Porque Deus não invade a nossa liberdade. O nosso Deus é um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, e ele é plenamente livre. E ele não retrocede de seus juízos. As misericórdias de Deus são eternas. Isto é, o que ele dá, ele não toma de volta. Ele nos deu a liberdade, ele não a toma de volta, em nenhuma circunstância. Então, este Deus que nos fez livre, quer nos acolher, quer nos perdoar, mas ele quer que nós façamos livremente o caminho que leva à redenção, que leva ao perdão. E esse caminho passa necessariamente pela tomada de consciência de nossa condição de pecador, pela tomada de consciência de nosso pecado e por apresentar este pecado diante dele. A igreja nos oferece a cada liturgia eucarística, a chance de nos apresentarmos diante de Deus como o que somos, como pecadores, para que Deus redima em nós este pecado que nós apresentamos. A igreja nos oferece, na Sagrada Liturgia, a oportunidade de receber de Jesus o elogio que ele fez ao publicano. De cada um de nós que se apresenta diante dele com sinceridade e diz, eu pequei. A
cada um de nós ele dirá, como disse do publicano: este voltou para casa justificado. Este voltou para casa perdoado, porque este confessou o seu pecado. A tradição da igreja conheceu, desde muito cedo, a confissão pública dos pecados. Os primeiros cristãos não conheciam a confissão auricular, quer dizer, a confissão ao pé do ouvido. Essa confissão que nós fazemos hoje, vamos ao confessionário, eu e o padre, não é, sozinhos, sob o segredo da confissão, e confesso meus pecados. Os primeiros cristãos não conheciam esta confissão auricular. A confissão auricular foi se formando na história da igreja ao longo dos séculos. A igreja foi percebendo a melhor forma de administrar o perdão e chegou a este formato que temos hoje da confissão auricular. Bom, a confissão, o sacramento da confissão, estritamente falando, aquele em que vamos ao sacerdote, o sacerdote ouve a nossa confissão e nos dá a absolvição do pecado, e nós falaremos disso ainda neste nosso encontro de hoje. Esse sacramento é um sacramento preciosíssimo, porque nos garante o perdão de Deus. Se eu confesso os meus pecados e o Padre me dá absolvição, tão certo quanto existe um Deus no céu, meus pecados estão perdoados. Mas a confissão não é a única forma de perdão dos pecados na vida da igreja. O ato penitencial é já uma forma de perdão dos pecados. Porque esta confissão pública que eu faço, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, ela ecoa aquela tradição primeira dos primeiros cristãos de se confessar publicamente os pecados. Os liturgistas, eles vão nos dizer que essa confissão pública dos pecados não significava as pessoas contarem os detalhes sórdidos de todos os seus pecados, mas significava uma confissão genérica em que o cristão se reconhecia pecador. Só que os primeiros cristãos tinham uma noção muito estrita de pecado. Isto é, os pecados que deveriam ser confessados eram os pecados que hoje nós chamaríamos de pecados graves ou de pecados mortais. Durante os séculos, a compreensão, a noção de pecado foi se refinando e nós fomos percebendo que não só os pecados graves, isto é, matar, roubar, adulterar, apostatar da fé, não é? Roubar. Não só esses pecados graves são ofensa a Deus, mas pequenos deslizes nossos, fraquezas, dificuldades nossas também são pecados. E a igreja vai amadurecer para estabelecer uma distinção entre aquilo que ela chama de pecado grave ou pecado mortal e o que ela chama de pecado venial. Mas atenção, não existe pecadinho nem pecadão. Não existe pecado, este eu não posso cometer, e pecado, não, isso é bobagem, esse pecadinho aqui eu posso cometer. Não. Quando a igreja separa pecado grave de pecado leve, pecado venial de pecado mortal, ela não está dizendo, olha, os pecados veniais você pode cometer, não tem problema não, é um pecadinho leve. Não, não é isso que a igreja está dizendo. A igreja está dizendo, existe uma hierarquia, um nível de gravidade no pecado. Mas todo pecado é uma ofensa a Deus. Todo pecado deve ser evitado. Todo pecado desumaniza. Todo pecado deforma em nós o projeto de Deus.
Os pecados que eu preciso confessar no sacramento da penitência são chamados pecados graves. Estes eu sou obrigado, em consciência, a confessá-los. Os pecados leves, os pecados chamados veniais, eu posso simplesmente fazer no meu ato penitencial, na missa, por exemplo, ou no meu exame de consciência diário, fazer meu ato penitencial arrependido dos meus pecados, receber o perdão de Deus. Mas eu posso confessar os pecados veniais? Sim, pode. E eu diria até que ajuda a uma educação do coração. Não é? Porque quando a gente fala em voz alta o próprio pecado, de alguma forma nós colocamos a nu a nossa própria consciência. E nós nos ajudamos a tomar consciência de que isto é pecado, isto ofende a Deus, isto é algo que eu preciso mudar em mim. O bom cristão, o cristão que busca com seriedade a sua conversão, deve fazer diariamente o exercício de confissão dos pecados. Não a confissão sacramental, mas de revisão de vida, análise do seu dia. Em que é que eu não correspondi hoje ao projeto de Deus? Passar o próprio dia em revista e rezar o ato penitencial e, portanto, apresentar-se diante de Deus como pecador pedindo o seu perdão. Na quaresma, muito mais. Porque a quaresma é um grande ato penitencial, um ato penitencial de 40 dias. Portanto, na quaresma, este exercício de em que é que eu ofendi a Deus hoje? Em que é que eu tenho ofendido a Deus ultimamente? É algo que eu preciso fazer com muita seriedade. Mas quais serão as formas de obter o perdão de Deus? Na quaresma e fora dela. Nós já falamos de uma, que é o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, que vamos falar decididamente já já. Mas falamos também desse ato penitencial como uma forma de obter o perdão dos pecados chamados veniais. Mas é preciso ter consciência de que esse perdão só vem de Deus se nós efetivamente nos arrependemos do nosso pecado. Sem verdadeiro arrependimento, não há perdão. Porque Deus não nos perdoa para nos manter no pecado, mas nos perdoa para restaurar a nossa dignidade de filho de Deus. O perdão de Deus é um novo começo. É um zerar do nosso score. É como se Deus dissesse assim, tá bom, vamos zerar o placar. Volta para o 0-0. Vamos começar de novo. A cada vez que eu me apresento a Deus pedindo perdão, Deus me dá a chance de começar de novo. Mas é preciso que eu queira, de fato, conversar de novo. Neste ponto, é importante relembrar as condições fundamentais para obter o perdão dos pecados, no sacramento da confissão ou fora dele. Primeiro é o arrependimento. Eu preciso estar realmente arrependido. Pessoas que têm a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, não é? Não vão receber o perdão de Deus.
Se você bate no peito e diz, é porque eu sou assim mesmo, não há arrependimento. É preciso que você diga, eu sou assim, mas eu não quero continuar a ser. Eu tenho este pecado, mas eu quero mudar. Eu reconheço este meu erro, mas eu quero recomeçar. Eu estou me apresentando diante de Deus, pedindo o perdão e a graça de começar de novo. Então, a primeira condição para o perdão do pecado é o arrependimento. A segunda condição para o perdão do pecado é a confissão deste pecado, isto é a manifestação de que eu me reconheço pecador. Isto no sacramento da confissão vai acontecer pela narrativa dos pecados, não é? Eu devo confessar os meus pecados em número e qualidade. Isto é, o que é o pecado e quais foram os seus condicionantes. Então eu digo, padre, eu pequei, eu roubei. Ok. Eu roubei o quê? Eu roubei quantas vezes? Quer dizer, eu preciso dizer claramente a qualidade do meu pecado e a sua quantidade. Eu não preciso falar de detalhes. Olha, eu cheguei, eu entrei na loja, fiz assim, fiz assado. Não, você não precisa você não precisa contar uma história, mas você precisa contar o pecado. E você precisa contar o seu pecado, não o do outro. Não é? Não, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. O que fulano fez ou deixou de fazer é irrelevante para o sacramento da confissão. Para o sacramento da confissão é relevante o que eu fiz. Porque eu é que estou diante de Deus pedindo perdão pelo meu pecado. Cada um pede perdão pelo seu pecado. E a terceira condição para se obter o perdão do pecado, no sacramento da confissão ou fora dele, é o firme propósito de não mais pecar. A todo pecador que Jesus perdoou, Jesus vai dizer no final, agora vai e não peques mais. Isto é, a admoestação de Jesus, teus pecados estão perdoados, agora vai e não peques mais. Esta admoestação é dirigida a cada um de nós. Toda vez que o perdão de Deus nos é dado, o Senhor nos diz do céu, agora, meu filho, vá e não peque mais. Isto é, comece de novo. Eu estou te dando um novo começo. Claro que o firme propósito de não mais pecar não significa que a partir dali eu não tenho mais nenhuma tentação ou não poderei mais cair em pecado. Não é isso. Significa que eu sinceramente desejo não mais pecar. Veja que é por isso que o sacerdote não pode dar a absolvição do pecado a uma pessoa que confessa um pecado que continua a cometer. Não é? Por exemplo, eu sou uma pessoa desonesta, tenho atitudes desonestas, não é? Sou um comerciante e eu fraudo os meus clientes. E eu vou me confessar e confesso que, olha, porque eu tenho fraudado meus clientes, não sei das quantas. Mas você sabe, essa é a única forma que eu tenho, porque se não for assim, eu não consigo manter meu comércio. Veja, ele não está disposto a não mais pecar. Ele não quer mudar de vida. Ele não quer começar de novo. Não pode receber o perdão. Não porque o padre não queira, mas porque Deus não perdoa quem não se arrepende e não tem o desejo de não mais pecar. Ele pode até sair dali e pecar de novo, mas é preciso que ele tenha tido, sinceramente, o desejo de não mais pecar. E veja, Deus conhece o coração. Você pode até enganar o sacerdote, mas não vai enganar a Deus.
A mesma coisa acontece quando eu faço a minha confissão no ato penitencial na missa ou na minha revisão de consciência à noite, por exemplo. Eu preciso ter a consciência e o desejo de não mais pecar. Este arrependimento, a teologia classifica em 2 tipos. Chama um de verdadeira contrição e chama o outro de atrição. A atrição é um arrependimento do pecado por causa das consequências do pecado. Enquanto a contrição perfeita, a verdadeira contrição, é aquela em que o meu arrependimento se dá pelo desgosto de ofender a Deus e não pelo prejuízo que o pecado me traz. A maioria de nós, quase todos nós, não chega à contrição perfeita. Fica na atrição. Isto é, nós nos arrependemos do pecado porque queremos ir para o céu. Nós nos arrependemos do pecado porque queremos que Deus nos perdoe, que Deus nos abençoe. Veja, é um arrependimento, mas que não tem a perfeição daquele arrependimento do pecado pelo simples fato de ter ofendido a Deus. A contrição perfeita é quando eu tomo consciência do meu pecado e me magoa profundamente o fato de ter ofendido a Deus. Não porque eu vou perder o céu, não porque eu vou perder a graça de Deus, não, mas porque eu amo tanto a Deus que ofendê-lo é algo que me machuca. E o meu arrependimento é por puro amor a Deus. Esta é a contrição perfeita. Aquela que nasce não de nenhum sentimento de observância legal. Eu sei que eu feri a lei de Deus, então eu me arrependo. Não, a contrição perfeita é aquela que ultrapassa isso, que dá um passo além e pensa apenas e profundamente neste Deus que é puro amor e que eu ofendi. Esta contrição perfeita perdoa todos os pecados. Só que como é que eu tenho certeza que eu cheguei à contrição perfeita? Como ter essa certeza? É muito difícil. Como é muito difícil, a igreja nos garante o sacramento da penitência. Então, para que fique muito claro, lembremos-nos que o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, é o caminho certo do perdão de Deus, mas não é o único. Eu posso, pelo meu arrependimento sincero, obter o perdão de Deus. Meu irmão, então, aquelas pessoas que dizem, eu não me confesso com o padre, eu me confesso com Deus, elas não estão de todo errado, não é? Estão de todo errado. Porque esta história de eu não me confesso com o padre, eu me confesso com Deus, é expressão de uma vaidade e de um orgulho. De uma vaidade, olha, não vou me humilhar diante de outro homem. Só que aquele outro homem é um homem igual a você, pecador igual a você, mas que Deus constituiu na terra dispensador do seu perdão. O Senhor disse aos apóstolos, e dos apóstolos esse poder passou aos bispos e aos presbíteros pela imposição das mãos na ordenação sacerdotal e episcopal ao longo dos séculos.
o que ligardes na terra estará ligado no céu, o que desligardes na terra estará desligado no céu. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem retiverdes os pecados, eles lhes serão retidos. Este poder concedido por Deus foi dado para que nós tenhamos a certeza, recebendo o perdão sacramental, de que Deus nos perdoou. Mesmo que meu arrependimento, a minha contrição não tenha sido perfeita, tenha sido uma mera atrição. Mas se eu não consigo um padre para me confessar, nestes tempos de pandemia, muitas vezes a gente tem tido dificuldade para encontrar um sacerdote para confessar. Se você faz uma contrição perfeita, seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Quantas vezes devo me confessar? Está aqui algo que é muito difícil de dizer. Quantas vezes uma pessoa deve se confessar? Cada um deve medir a partir de sua vida e de seu coração. Mas eu posso dizer que se deve evitar dois extremos: o laxismo e o excesso de escrúpulos. O laxismo. Nada é pecado, tudo é normal. Então eu nem me confesso, porque pecar é humano, errar é humano, é assim mesmo. Deus perdoa. Isso não é pecado, não. Isso é antigamente que as pessoas tinham essas coisas, essas bobagens de pecado. Deus é amor, Deus perdoa. Isso é uma consciência mal formada, que perdeu a consciência do pecado. E, portanto, se não se reconhece pecador, não recebe o perdão de Deus. Se eu me comporto como fariseu, olha como eu sou justo, como eu sou uma pessoa boa, como eu ajudo na igreja, como eu dou esmola aos pobres, como eu sou bom pai, como eu sou bom marido. Vejam, este é o comportamento do fariseu. Não é o comportamento do publicano. E esse comportamento Jesus não elogiou. Jesus elogiou o comportamento do publicano, que, embora pecador, diante de Deus estava ali dizendo simplesmente: Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou pecador. Eu sou isto que o Senhor está vendo. Eu peço perdão. Quero recomeçar. O outro extremo é o excesso de escrúpulo. Tudo é pecado. Eu espirrei, é pecado. Eu olhei para o lado, é pecado. Então eu tenho que me confessar todo dia, e aí eu perturbo a vida do padre, que eu quero me confessar 3 vezes por semana, porque tudo é pecado. E eu deixo de reconhecer que a gente erra e recomeça, que às vezes na vida existem atitudes que são involuntárias, reações que são quase que instintivas, para que não há consciência. Até porque o pecado, para ser pecado, precisa ter matéria grave, liberdade de ação, consciência do pecado. Isto é, para que eu efetivamente cometa um pecado, primeiro eu tenho que ter uma matéria com gravidade de pecado. Isto é, uma matéria que é em si má. Não é? Uma matéria que em si, per si, é algo mau. É algo que ofende a Deus. Primeira condição. Segunda condição, eu preciso ter liberdade de ação. Eu não fui obrigado. Por exemplo, alguém que é violentado não cometeu pecado. Por exemplo, uma pessoa que tenha sido violentada sexualmente, ela não cometeu nenhum pecado contra a castidade, porque ela não estava no exercício de sua liberdade. Ela foi violentada, forçada. É preciso ter liberdade. Se eu não tenho liberdade,
E não pode se falar de pecado. Pecado é um ato livre. É uma livre escolha de afastar-se de Deus. Terceiro, eu preciso ter consciência que é pecado. Isto é, eu preciso saber que é pecado. Mas não é saber, tem uma lista de pecados ali que eu preciso declarar. Não, eu preciso ter consciência reta do que é o bem e do que é o mal, reconhecer que isto é um mal e escolher livremente fazer o mal. Isto é pecado. A pessoa escrupulosa, ela fica vendo pecado em tudo. Não é? Ela vai rezar o terço e aí cochila, rezando o terço. Ai, meu Deus, eu pequei, porque eu não rezei o terço direito. Veja, talvez você estivesse muito cansado e cochilou. Ou talvez o dia estava muito quente e você foi amolecendo e cochilou. Não é um ato em si mal. Livremente escolhi fazer o mal. Então, é preciso lembrar essas condições do pecado. Mas então, quantas vezes devo me confessar? Tantas vezes quantas a minha consciência me acusa de um pecado grave. Como eu posso saber que o pecado é grave? Os manuais de teologia moral vão nos ajudar com isso, mas eu posso dizer assim de forma muito clara: os 10 mandamentos são um excelente guia. Passa em revista os 10 mandamentos. Eu agi ofendendo Deus em primeiro lugar, isto é, na minha vida alguma coisa ocupou o primeiro lugar, que é o lugar de Deus. Eu tomei o santo nome de Deus em vão, quer dizer, usei o nome de Deus, usei Deus numa situação indigna, e por aí vai. Desonrei pai e mãe, matei, roubei, adulterei, por aí vai. Poderia também que os vícios capitais nos ajudam a pensar: sou avarento, sou glutão, não é? Os vícios capitais, os chamados 7 pecados capitais. Se eu incorro nesse tipo de pecado, eu devo procurar o sacramento da penitência. Para ter a certeza, para confessar meus pecados e ter certeza que recebi o perdão de Deus. Por quê? Porque uma atrição, quer dizer, um arrependimento, mas que é um arrependimento ainda não perfeito, pode ser perdoado por Deus, porque Deus tudo pode, mas eu nunca terei certeza. No sacramento da penitência eu terei certeza. A igreja não estabelece regras para o perdão dos pecados pela confissão, mas ela diz que você deve comungar ao menos uma vez no ano pela Páscoa do Senhor. Como para comungar você precisa estar em estado de graça, eu poderia dizer, você precisa se confessar ao menos uma vez por ano para poder comungar uma vez por ano. Mas, fora disso, não há uma regra. Eu poderia dizer que, da mesma forma como você faz um exame de consciência diariamente, aos domingos seria bom fazer, aos sábados seria bom fazer um exame de consciência da semana. E se algo te acusa, procurar o sacramento da penitência. E ao final do mês, fazer uma revisão do mês. E se algo me acusa de um pecado grave, minha consciência me acusa de um pecado grave, procurar a confissão. A confissão é, sim, o meio ideal de obter o perdão dos pecados. É o sacramento pelo qual Jesus misericordioso derrama sobre nós abundantemente os tesouros de seu perdão. É ali, no sacramento da confissão, que eu tenho certeza de que Jesus me diz: teus pecados estão
perdoados. Vá e não peques mais. Que nesta quaresma, meu irmão, eu possa retomar com alegria este exercício de tomada de consciência do meu pecado e busca do perdão. Com alegria, porque a tomada de consciência é já um primeiro passo em direção de Deus. E Deus é a fonte da alegria. Com alegria, porque eu sei que Deus tudo perdoa. Não há pecado que Deus não perdoe. Contanto que eu dele me arrependa e confesse o meu pecado. Nesta quaresma, não deixe que ela se encerre sem que você faça uma profunda revisão de vida e se apresente diante do sacerdote pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Mas na próxima missa que você participar, quando o sacerdote disser confessemos os nossos pecados, feche os olhos. Coloque-se diante de Deus e recite o Confiteor com profunda consciência do que está dizendo. Dizendo com profunda consciência cada uma dessas palavras. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. E quando disser por pensamentos, palavras e obras, deixe passar um filmezinho rápido, em fração de segundos em sua cabeça, reconhecendo com absoluta sinceridade o que são esses pensamentos, palavras e obras que ofenderam profundamente a Deus e que você assume diante de Deus e da igreja como pecador. E então a segunda parte do Confiteor fará sentido. Porque na segunda parte, você tendo confessado o seu pecado, diz: eu quero o perdão de Deus. Eu busco o perdão de Deus. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Isto é, eu empenho toda a igreja, os santos no céu e os meus irmãos na terra, empenho toda a igreja neste meu desejo de ser perdoado. E peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis, peço à Virgem Maria e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Mas lembre-se, por mais que esta confissão pública do pecado no ato penitencial possa perdoar pecados leves, ela não nos dispensa da busca do sacramento da penitência. E isto fica muito claro na resposta que o sacerdote vai dizer na missa. Na missa, depois de fazer essa confissão pública de fé, o sacerdote vai dizer: Deus Todo-Poderoso, perdoe os vossos pecados e vos conduz à vida eterna. Isto é, o sacerdote expressa o seu pedido a Deus de que Deus nos perdoa. No sacramento da penitência, o sacerdote agindo na pessoa de Cristo, in persona Christi Capitis, diz na primeira pessoa: e eu te perdoo os teus pecados. Isto é, da mesma forma que na missa, na primeira pessoa, o padre, agindo na pessoa de Cristo, diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, porque ali, sacramentalmente, pela boca do sacerdote, é Cristo que novamente transforma o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue. Veja que o sacerdote não diz: e isto é o corpo de Cristo,
isto é o sangue de Cristo. Ele diz, isto é o meu corpo. Porque ele fala na pessoa de Cristo. É Cristo que fala pela boca do sacerdote. Da mesma forma, no sacramento da confissão, ele vai dizer, e eu te perdoo os teus pecados. Isto é, ele não diz, e Deus vai te perdoar os pecados. E eu te perdoo os pecados. Eu quem? Eu, Cristo. Porque ali o sacerdote age na pessoa de Cristo. Ou se quiser dizer, ali Cristo fala pela boca do sacerdote. Como rejeitar tal grandeza? Como rejeitar tal alegria? Como renunciar a esta alegria de ouvir de Cristo, pela boca do sacerdote, teus pecados te são perdoados? Como? Nesta quaresma, meu irmão, minha irmã, faça seu exercício de reconhecimento do pecado. Examine a sua vida. E procure um sacerdote. Faça sua confissão. Recomece. Tenha um novo começo. Aceite o convite de Jesus para começar de novo. Ouça da boca de Jesus: teus pecados te são perdoados. Vá e não peques mais. E sinta a alegria de começar de novo. Sinta a alegria de poder recomeçar uma história de amizade com Deus. E faça isso tantas vezes quantas você precisar recomeçar. Porque a única coisa que Deus pede para o pecador é a condição do arrependimento. Isto basta para começar de novo. Que este grande ato penitencial que é a Quaresma nos leve todos a poder começar de novo e chegarmos na Páscoa com a alegria de quem de fato encontrou o Cristo ressuscitado em nossa vida, com a alegria de quem viu, tocou, sentiu o Verbo de Deus na sua própria vida, na sua própria história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima.